No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E antes eu gostaria de pedir, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, comenta, compartilha e, se possível, se torne um membro aqui do canal. Assim você vai estar ajudando bastante a gente a permanecer no ar. Também gostaria de te pedir para que você siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @NoRadarVascaíno, Twitter, @radar_vascaíno, tiktok.com/@NoRadarVascaíno e também facebook.com/NoRadarVascaíno.EdinhoRJ. Muito bem, meus amigos. O Vasco jogou ontem e venceu o CRB por 3-0 em partida válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, com a vitória de ontem, ocupa a 9ª colocação, já que o Coritiba venceu o jogo contra o Vila Nova, fazendo assim o Vasco perder uma posição. O Vasco se encontra em 9º lugar, em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Vasco fez 6 gols e sofreu 6 gols, ou seja, está com um saldo de 0. Os resultados das partidas foram os seguintes. O Brasil de Pelotas jogou na sexta-feira e venceu o Goiás por 2-1. O Vasco jogou ontem e venceu o CRB por 3-0. Também ontem, o Guarani venceu a Ponte Preta por 1-0. O Vitória venceu o Brusque por 3-1. O Operário venceu o Cruzeiro por 2-1. O Sampaio Corrêa meteu 3-1 no Confiança. E o Vila Nova perdeu para o Coritiba. A rodada se completa no domingo, com Náutico e Botafogo às 16 horas. E CSA e Londrina também jogando amanhã às 8h30 da noite. O jogo Avaí e Remo foi adiado devido às chuvas. Com esses resultados, o G4 ficou formado assim, até o presente momento. Náutico tem 12 pontos, é o líder. O Operário aparece em segundo lugar, o Operário de Ponta Grossa, né? Paraná, com 10 pontos, é o segundo. O Brusque é o terceiro com 9. E o Botafogo, quarto, com 8 pontos. Aí vem em seguida o Guarani com 8, o Goiás com 8, Sampaio Corrêa com 8. E aí vem a turma com 7. Coritiba 7, Vasco 7, CRB 7. O próximo jogo do Vasco vai ser na quinta-feira, às 9h30, contra o Cruzeiro no Mineirão. Uma partida importantíssima, que o Cruzeiro vem de uma situação desesperadora, só tem 4 pontos, está na zona de rebaixamento e vai ter que vir para cima do Vasco. Esperamos que com o resultado de ontem, o Vasco consiga agora ter mais tranquilidade e possa pontuar na Série B. O que você acha do jogo de ontem? Comenta aí para a gente poder depois debater. E ontem, após a vitória sobre o CRB, o nosso glorioso técnico Marcelo Cabo disse o seguinte ao GE, abre aspas, recalculou rota. Recalculou rota para a primeira vitória em casa na Série B. Muito bem. Segundo a declaração do Cabo, ele disse o seguinte, queria dedicar essa vitória aos torcedores. Eles estavam sedentos por essa vitória em casa. Demorou, mas veio do tamanho do Vasco da Gama. Tivemos um início com 2 resultados adversos em casa, mas soubemos preparar uma equipe hoje que tivesse essa vitória elástica e consistente. Se o Vasco mantiver essa média de 6 pontos a cada 3 jogos, vai ser bom. É a tônica da competição. Essa vitória traz confiança ao grupo. Precisamos ter tranquilidade. Quando a gente perde como quarta, não está tudo errado. Assim como não está tudo certo hoje.
recalculamos a rota. Eu, como comandante, preciso tomar decisões. A mudança hoje não foi só de peças, foi de atitude, que agora a gente possa emplacar uma série de vitórias. Bom, meu querido Marcelo Cabo, você afirmar que a vitória demorou, tudo bem, mas você dizer que veio do tamanho do Vasco da Gama, você só pode estar de sacanagem. O time não jogou bem, o time não teve aquela postura de pressionar. O Vasco venceu, graças a Deus, fizemos 3-0, glória ao Senhor, mas temos que melhorar. O desempenho do time não foi bom, apesar de ter tido uma leve melhora, a gente não pode negar. Aí você vem e diz: soubemos preparar uma equipe hoje que tivesse essa vitória elástica e consistente. Aonde houve a consistência? O Vasco foi pressionado no segundo tempo. O Vasco poderia ter levado um gol e até mesmo ter levado uma virada. Mas enfim, são coisas do futebol. Por isso que o futebol é fascinante. Porque às vezes você não joga bem e ganha. E quando você joga bem, você perde. Coisas do futebol. E para finalizar, um drone com ameaça a jogadores do Vasco sobrevoou São Januário ontem e paralisou o jogo contra o CRB. No drone tinha essa imagem aqui informando o seguinte: o Vasco vale mais que suas vidas. Joguem por elas. Em virtude disso, o jogo ficou paralisado por pouco mais de 1 minuto em razão da presença do drone na sequência de um atendimento a um jogador do CRB. Após o mau início da campanha na Série B, o Vasco vive um momento de pressão. Mais cedo, houve um protesto pacífico de um grupo de torcedores ligados a organizadas no hotel dos jogadores. Na última quarta-feira, depois da derrota para o Avaí, Léo Jabá e Bruno Gomes tiveram seus carros atingidos por pedras. Bem, gente, eu quero só comentar o seguinte: os jogadores, eles são os menos culpados em relação à campanha do time. Os culpados para essa campanha ridícula que o Vasco ainda vem fazendo na Série B é exatamente da diretoria e de quem montou o time. Os jogadores não estão ali porque pediram para vir. Eles foram procurados e foram contratados pelo Dronudo, que agora foi apelidado o Passarudo, né? Portanto, se tiver que ter cobrança, que se cobrem os verdadeiros responsáveis, principalmente também aqueles que fizeram aquela atrocidade em relação aos troféus em São Januário. Muito bem, meus amigos, esses eram os assuntos de agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você, valeu!